Mas seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre KPIs médicos. Na verdade, a gente vai falar sobre KPIs comerciais. E aí eu vou trazer aqui os KPIs mais iniciais, né? A gente vai analisar os KPIs mais de início ali de estruturação comercial da clínica. Eu sempre costumo falar que o comercial ele é feito em camadas. A gente vai fazendo o básico, depois vai incrementando, vai melhorando. Até eu trouxe aqui, né, aqui a gente vai falar do KPI antes de CAC, LTV, ROI. São KPIs. Aqui tem até um KPI aqui, o ROI, são coisas mais medianas, mas tem coisas mais avançadas como a LTV. Só que para isso funcionar bem no avançado, a gente precisa olhar aqui para o, digamos, o iniciante. Tá, primeiro ponto aqui, o que seria um KPI, né? Na verdade é o KI, Performance Indicator, são indicadores chaves de desempenho. Então a gente vai olhar para os números, o que vai indicar se o meu comercial está performando bem, se o canal que eu estou trabalhando ele está me trazendo bons leads, ou se, por exemplo, o meu atendimento ele está respondendo na hora certa, eu estou conseguindo aproveitar cada lead o máximo de vezes, a gente vai falar de follow-up, enfim. Então aqui para a gente entender na prática como que o nosso comercial está performando e a gente vai olhar isso através de indicadores. É claro que eu trouxe uma visão mais generalizada de indicador. A gente pode olhar, inclusive, numa visão mais avançada, a gente vai olhar o NSM, que é a North Star Metric, que é a métrica principal da empresa, exemplo, números de... A gente vai definir, exemplo ali, um serviço principal que a gente quer trabalhar, e a gente vai olhar para a métrica de quantos protocolos, tratamentos ou aqueles serviços foram executados no mês. E a partir disso eu posso definir 3 KPIs secundários. Enfim, há diversas formas de montar isso numa visão gerencial de tomar decisões excelentes, mas eu vou trazer aqui uma visão mais genérica, só para a gente entender como a gente constrói inicialmente uma visão de comercial, tá? E como eu falei, a gente vai estruturando e melhorando isso, aprofundando, tá? Primeiro é lead, tá? A gente tem que olhar para o comercial com essa visão de integração com o marketing, por quê? Porque a partir daí eu consigo entender essa geração de demanda que está chegando para mim. Qual é a origem dessa demanda, né? Se é WhatsApp, se é Instagram, se é indicação, se é um tráfego pago ou outros, se é tráfego pago, qual campanha, qual anúncio, e aí entender o que me gera maior quantidade de leads. E quando a gente vai acompanhando esse lead ao longo do funil, eu consigo entender, por exemplo, se aquele anúncio ele me trouxe um melhor, às vezes ele me dá mais volume de lead, mas eu tenho um anúncio que é mais caro, eu tenho ali um custo de um CPL, custo por lead, maior, mas ele me gera um lead mais qualificado e eu consigo converter melhor esse lead, tá? Então aqui são algumas perguntas que a gente tem que responder, né? A gente está trazendo gente suficiente, gerando demanda suficiente, de onde esse lead vem? Existe dependência excessiva de alguma origem? E aqui também é para a gente calibrar investimento. A gente sabe, 2026 aí, eu estou gravando esse vídeo aí, início de 2026, que os leads estão mais caros, a atenção vai ficar mais cara. Então, a gente sabendo de onde vem cada lead, o que está gerando o melhor retorno para a gente vai conseguir investir da melhor forma possível aí, aproveitando a nossa verba de mídia, tá? Atendimento. Aí a gente vai para uma segunda fase aqui é da porta para dentro, tá? Digamos assim. Então, o marketing ele tem o papel e o objetivo de gerar lead. Esse lead vai bater lá na porta, ó, tem interesse aqui. E aí existem vários estágios, né, de consciência desse lead. Esse lead chegou, bateu na porta, a gente começa a atender. Da porta para dentro, a gente tem 4 etapas basicamente: atendimento, conversão, fidelização e a última etapa ali, que é a indicação barra reativação de leads inativos. Vocês vão ver que eu vou trazer basicamente aqui, olhar para as 2 etapas iniciais, né? Que é o atendimento, que eu trouxe aqui agora, e a parte de conversão. A gente vai olhar um pouquinho para a estrutura de funil ali. Eu não vou aprofundar muito sobre fidelização, enfim, porque a gente vai entrar, como eu te falei, em visões mais avançadas, ok?
Então, o atendimento, o tempo médio da primeira resposta, a gente sabe que é até 5 minutos, a gente tem uma regra aqui, que é a regra de até 3 minutos, e aí existem algumas regrinhas também que a gente implementa, mas a porcentagem de leads respondidos, leads ficaram sem resposta, o que esses dados querem responder, né? Estamos cuidando bem de quem chega, existe atraso estrutural no atendimento, existem leads ficando sem resposta. Então, aqui, da porta para dentro, a gente inicia o atendimento, a gente começa a ver perdas. Mais uma vez, além de ficando mais caro, atenção mais cara, 11 feriados, Copa do Mundo, eleições. Quanto mais eficiente o seu comercial, mais você vai aproveitar cada lead, mais vai aumentar sua taxa de conversão, vai diminuir seu custo por lead, vai diminuir seu CAC, e leads melhores, mais qualificados, mais conscientes, por um processo comercial mais estruturado. Ele tende a ficar mais tempo, LTV, enfim, aí a gente vai aprofundando nessas camadas do comercial, tá? Movimento do funil, né? Leads por etapa do funil. Aqui é para a gente ter uma visão mais macro, tá? Do que está acontecendo. A gente sempre vai desenhar um funil. Esse funil, ele é de acordo com cada clínica, então ele é personalizado. E dentro desse funil, eu vou desenhar isso. Esse funil eu vou desenhar dentro do meu CRM, para eu entender o que está acontecendo. Aqui é prática mesmo. E aí eu vou entender qual é a etapa que aquele lead está, se ele está sem ação, eu tenho que ter a ação. Exemplo, aquele lead está na etapa sem contato. Desculpa, aquele está na fase de contatado. Eu enviei a primeira mensagem e ele não me respondeu. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa ela não tem interesse, ou é um lead desqualificado, aquela eterna briga entre marketing e vendas. Mas, na verdade, é muito falta de acompanhamento. Hoje, a maioria dos contatos são WhatsApp, então a pessoa ela pode mandar mensagem, ela sair para dirigir, aconteceu alguma coisa, levar o filho no hospital, no médico, enfim, pode acontecer diversas coisas ali que ele não vai te responder. A gente precisa ter pelo menos as 5 contatos com essa pessoa para avançar ela. Inclusive, eu posso, nesses contatos, aumentar o nível de consciência dela. Então, a gente tem que olhar se aquele está sem ação, tempo médio parado por etapa, existe isso, tá? O CRM geralmente permite olhar isso, tá? E aqui está opcional, mas é interessante a gente olhar isso. Então, o que eu quero responder olhando para esses dados, né? O funil está vivo ou parado? Os leads isentam onde que eles travam, né? Onde o cuidado se perde ao longo do processo. Então, em qual mensagem para de responder? Enfim, a gente consegue ter uma visão muito clara dessa fluidez desse lead, se realmente a gente está conseguindo fazer com que ele avance, se aquela mensagem, que é onde a maioria para, é uma mensagem em que ele não se sente ouvido ou cuidado, ou não faz com que ele avance, às vezes é uma mensagem só de uma resposta mais fria. Enfim, aqui a gente vai conseguir olhar muito para onde trava, onde o dinheiro fica ali, a gente não consegue fazer com que ele contato avance, ok? Resultados iniciais, né? Aqui a gente vai olhar um pouco mais macro também, tá? Consultas agendadas, consultas realizadas, a gente pode olhar e deve, se for uma clínica de ticket maior, clínica de protocolo, tratamento, procedimentos, olhar também a taxa de conversão, se a pessoa marcou uma consulta, dessa consulta foi feito ali um orçamento, se ela fechou ou não, existe uma etapa no funil própria para isso, que é a etapa de indecisão, se a clínica tem essa etapa além consulta, enfim. Então a gente vai olhar a taxa de comparecimento, que é o full rate, se a cidade estiver confiado, e dá para a gente trabalhar isso de forma bem confiável, tá? Pergunta que esse dado responde: o atendimento gera compromisso? Estamos trazendo pacientes para dentro da clínica, onde estamos perdendo a decisão onde estamos perdendo antes da decisão final. Então, aqui a gente pode olhar bastante taxa de conversão entre quem entra em contato e consulta, taxa de conversão quem vai para consulta e fecha algum tipo de tratamento, protocolo, enfim. Então, como eu falei, aqui é uma visão muito inicial. Então, a gente está falando de... Até eu trouxe aqui, mas é possível trabalhar isso aqui, tá? Até eu vou tirar aqui. Mas é possível trabalhar conversão, consulta e protocolo. A gente pode trabalhar ticket, a gente pode trabalhar receita, a gente pode, olhando consulta, protocolo, trabalhar CAC, custo de aquisição de cliente mesmo, né? Eu trouxe aqui uma visão mais geral, tá? Mas é possível a gente ir avançando e otimizando isso. Então, como eu falei, KPIs mais avançados, CAC, LTV, quanto tempo se identifica na tua base. E eu posso trazer um vídeo só sobre LTV, ROI, é bom a gente medir ROI, até para a gente entender
pelo CAC, ROI ali, quanto a gente consegue, quanto que a gente tem potencial para investir, para captar leads. Cada vez mais, eu tenho falado isso, que 2026 é o ano da profissionalização do segmento médico. Vai ficar mais difícil e vai ficar mais caro atrair a atenção das pessoas. Então a gente tem que ter essas contas na ponta da língua para eu saber até quanto eu estou disposto a investir por um lead, que é o meu custo de aquisição por cliente, qual é o ROI que eu estou trabalhando. A gente tem que, por exemplo, trabalhar margem de contribuição por serviço, por procedimento. Então, tudo isso a gente tem que olhar, ticket médio, payback, conversão final de funil, a gente tem que olhar para isso, performance profissional, que a gente pode olhar em atendimento, em conversão, como eu falei, margem de contribuição para o serviço. Então, aqui são KPIs mais avançados, eu quis trazer para vocês começarem a entender. A gente tem aqui mapeado para o comercial de clínicas mais de 40 KPIs. Aqui eu trouxe uma visão mais geral, a gente ir aprofundando e vou trazendo meus vídeos falando sobre isso, tá ok? Obrigado, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho ali para poder receber os próximos vídeos.